o slide que nós trabalhamos semana passada, onde nós falávamos que na execução do programa de cada existência, todos tropeçam, sofrem decepções e sucessos, que são meios hábeis de aprendizagem. Ninguém desconhece que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde nós passamos com o objetivo de crescer e de evoluir. Todos nós temos como um princípio exatamente buscarmos essa evolução, ainda que muitos de nós não tenham um conhecimento maior, uma afirmação sobre isso, mas é o que acontece, na verdade, como nos afirma a espiritualidade maior. Queira ou não, um dia todos nós seremos anjos, né? Nem que sejam os trancos e barrancos, como afirmam muitos, mas é uma opção. Porque o objetivo é a elevação, é o crescimento, é o desenvolvimento. Tornam-se mestres dos mais eficientes para alcançar-se as metas evolutivas a que se propõem. Ou seja, se dentro de uma opção de amor, se não for possível o crescimento ou desenvolvimento, só nos resta os tropeços, só nos resta os insucessos. Porque, ocorrendo essa situação, com certeza nós iremos alcançar os nossos objetivos. Nós sabemos que nada é fácil. Como tudo na nossa existência não é fácil. Mas também nada é impossível. Por quê? Deus nos possibilitou, Deus nos credenciou para que pudéssemos estar aqui, enfrentando, desafiando todas essas situações, não sozinhos. Todos de nós temos as proteções que precisamos. Se nós não a temos, não é porque eles não estejam disponíveis. É porque simplesmente nós não permitimos que esses benfeitores possam estar conosco. Então, é mais uma vez uma condição de opção. Então, se nós temos essa proteção do plano espiritual, como nós temos também uma proteção carnal, vai depender muito de nós para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Aqueles que quiserem manifestar, repito, os nossos trabalhos aqui não é palestra, os nossos trabalhos aqui são estudos, e como estudo possibilita uma interação maior. Ok? O medo, portanto, oculta-se na fantasia de que tudo é fácil, sem suores nem lágrimas, sem sofrimentos nem lutas, gerando incerteza em torno do ato de existir. Muitos de nós procuram passar pela nossa existência em nuvens brancas, né? Onde, na verdade, ele cria um mundo totalmente diferenciado da realidade. O medo, muitas vezes, faz com que esse indivíduo tenha uma outra percepção da vida, da nossa existência. Ele vai camuflar todas essas situações difíceis, os quais nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, exatamente por medo. Como o tema é o medo, evidentemente, nós reproduzimos aqui as consequências provenientes do medo. Mas não é só o medo, né? São todas aquelas mazelas e incertezas ainda persistentes na nossa alma, incrustado no nosso perispírito, né? É que vai fazer com que essas situações se tornem reais e concretas. Não sendo o medo superado no início, essas facetas do comportamento podem se avoluar, servindo de ponte para outras formas de medo, como o de falar em público,
de comunicar-se com pessoas desconhecidas, etc, etc, etc. Então, o medo, ele vai estar presente na nossa existência, né, de várias maneiras, se apresentando em ocasiões diferentes. Mas o medo, o que muda é a sua intensidade. Pode ser um medo maior ou pode ser um medo menor. Mas o medo será sempre um medo. E é isso que nós temos que começar a entender e compreender o que nós podemos fazer para que possamos, ainda que não seja a sua erradicação, pelo menos tentar controlá-lo, né? Isto, nós damos apenas algum exemplo, mas sabemos o que o medo proporciona a gente. Na verdade, ele muitas vezes, quando mais novos, mais inexperientes da vida, e por não termos ainda uma maturidade suficiente, ele vai nos proporcionar uma autodestruição lenta, que vai fazer com que somente depois, já quando jovens ou adultos, que nós vamos ter essa percepção mais concreta. Então, por isso que é bom nós começarmos a verificar nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, se em algum momento esse medo está presente neles e de que forma eles se apresentam. Porque cabe a nós, adultos, começarmos a buscar soluções para essas questões. Porque muitas vezes as pessoas, referindo as crianças, os jovens, ainda não têm a maturidade suficiente para ter essa percepção. Os adultos, este é mais fácil, né? Porque ele já sente, ele já sabe o quanto isto lhe é prejudicial e ele vai poder buscar meios, né? Que seja através de auxílio com terceiros ou mesmo buscar se refazer por ele próprio. Porque nós sabemos que existem formas da pessoa buscar de forma individual, mas consciente e própria, restabelecer uma autoconfiança em si, excluindo-se dos medos. Né? Nós vamos trabalhar isso. São medos perversos e traiçoeiros, porque se amontoam uns sobre os outros, cada vez mais complexos e difíceis de ser solucionados, caso não sejam enfrentados desde as primeiras manifestações. Assim que nós conseguimos identificar os medos e as suas causas, por quê? Nós temos que começar já a trabalhar isso em nós. Porque se hoje nós sentimos medo por uma coisa simples, né? Por que esse medo, eu tenho esse medo, eu trago esse medo? É uma análise. E aí você começa a pesquisar. Por que eu estou me sentindo? Por que eu estou sentindo esse medo? O que me trouxe esse medo? E a partir daí eu vou começar a criar mecanismos para, primeiro, após a análise, ocorrendo a sua identificação, procurar os elementos corretos para poder valê-los. Porque se hoje eu me permito sentir medo por qualquer coisa, amanhã eu vou acumular esses medos e esses medos vão sobrepor a minha existência, a minha personalidade, e eu vou ficar subordinado, escravizado pelos medos. E aí a gente percebe uma pessoa que não tem esse medo e fala: puxa vida, como que fulano de tal consegue ter
esse comportamento e não sente nenhum medo? Né? Às vezes, ele já sentiu sim. Às vezes, ele já passou por aquilo. E por que ele conseguiu superar? O que ele fez para conseguir superar? Né? Uma coisa, nós demos exemplos aqui, porque é uma coisa muito comum, a questão de falar em público. Quantos de nós não tiveram já esse receio? Né? Muitas vezes tivemos até vontade de falar em público, por necessidade, mas não fazíamos. Por receio, por medo. Né? E quantos já passaram por essa situação e conseguiram superar? Quando descobriram que essa situação específica era totalmente prejudicial a ele. Então, essa análise nós temos que fazer sempre. Verificar quais são os medos que nós sentimos e por que sentimos. Nós vamos ter situações em que o medo realmente vai funcionar como um freio. Porque o medo de tudo não é ruim. Vai depender do medo, da intensidade do medo e da forma como ele se produz em nós. Tá? É isso que nós temos que ter ao nosso alcance. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é o seu tempo para as mudanças? Qual é o nosso tempo para as mudanças? Existe algum tempo para que a gente possa começar já a preparar para as nossas mudanças? Qual o tempo é esse? Cada um tem o seu. Oi? Cada um tem o seu. Exatamente. Cada um de nós tem seu tempo, né? E aí? Será que o tempo que eu penso que eu tenho, será que na verdade eu tenho? Certamente todos têm planos e objetivos de felicidade que o medo impede ou dificulta a realização. Isso aqui é uma verdade, né? E como nós podemos fazer para trabalharmos isso? Só que esses planos são consistentes? Esses planos, na forma como eles se apresentam, será que vai me levar realmente a obter esse sucesso que eu preciso? Convém, no entanto, enfrentá-lo enquanto é possível realizar esses projetos. Porque o momento chega em que os recursos disponíveis de tempo, de saúde, de oportunidade, já não vão mais existir. Nós não vamos mais ter controle sobre o que nós achávamos que podíamos ter. Encontro com o self. Por que de uma coisa nós passamos aparentemente por uma outra que não teria a princípio nada a ver? Porque se nós estamos pensando em buscar um planejamento, se nós estamos pensando em proporcionar agora que nós já passamos por toda aquela fase do medo, né? Já sabemos as consequências do medo, já é hora de nós começarmos a trabalhar o self, né? Já é hora de nós encontrarmos o self, para que a gente possa, a partir daí, delinear o que realmente nós queremos para nós. E Jung definiu o self como a representação do objetivo do homem inteiro, do homem integral, do homem holístico. Porque não adianta nada nós trabalharmos só a questão do físico, como também não podemos trabalhar só a questão espiritual, não podemos trabalhar só a questão mental, porque o homem é um ser integral, como afirma Jung, né? E toda a espiritualidade sempre nos relatou isso. Por isso, dentro desse perfil, é que o Lar de Maria, o NAI, a proposta dele de trabalho é mais abrangente. Por isso que nós trabalhamos aqui o quê? A pedagogia espírita. Porque na pedagogia espírita, que é a educação espírita,
ela vai abranger todos esses campos. O campo da ciência, da filosofia e da religião. Né? É o que, em outras palavras, Jung traz aqui como o homem inteiro, o homem holístico. O homem que ele se faz encarnado, mas com a perspectiva transcendental. Porque tudo que nós fazemos aqui, enquanto matéria, é, sem dúvida alguma, para atender o espírito. Agora, evidentemente, nós podemos saborear, desfrutar tudo o que existe aqui na matéria, com sabedoria, com equilíbrio, com amor, em busca dessa felicidade. Porque em momento algum, Deus nos isentou. Deus jamais nos impossibilitou de buscar a felicidade. Se ainda nós temos dificuldades em obtê-la, ainda que de forma precária, é porque nós não temos ainda instrumentos capazes de nos dar essa condição. Como nós temos o livre-arbítrio, muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos e não conseguimos atingir os nossos objetivos, que é da nossa felicidade. Mas ela está aí, ela existe. Né? Definiu o self como a representação do objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade com ou contra a sua vontade. É aquilo que nós falamos no início ali. Não importa se a gente queira ou não progredir, uma hora vai acontecer. Então, sabendo que uma hora vai acontecer, de uma forma inteligente, de uma forma equilibrada, eu vou já começar a preparar isso de uma vez. O progresso vai acontecer mesmo quando não está com ele? Oi? O progresso acontecerá? Independente de nós queremos ou não, ele vai acontecer. Ah, vai. Vai, porque isso faz parte do projeto de Deus. É a evolução em todos os aspectos. Seu projeto está aí, sim, com certeza. Está inserido aí, muito bem inserido. Né? Então, aqui, o que nós temos que salientar aqui ainda quando ele fala na sua totalidade, na sua total condição, como também respeitando a individualidade, que é muito importante também, porque nós sabemos de que a individualidade é fundamental para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. A dinâmica desse processo é o instinto que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito. Que quer tenha consciência do que aconteceu, quer não. Ou seja, esse desenvolvimento, esse crescimento, ele vai acontecer. Isso sempre nos foi relatado. Bom, então se hoje, segundo Joana de Ângeles, ela traz para nós a psicologia espírita como um complemento da psicologia acadêmica que nós temos. Se todo esse conteúdo está à nossa disposição para ser estudado, para ser desenvolvido. Considerando que nós temos, graças a Deus, a capacidade de entender e compreender essas mensagens de Joana de Ângeles, é exatamente para que proporcione a cada um de nós a condição necessária
para que o entendimento se faça e possamos aplicá-lo na sua total verdade. É o que nós fazemos aqui. Fazemos uma análise, uma interpretação, para que nós possamos, de passo em passo, buscar essa dinâmica necessária para desenvolver todo o seu conteúdo e usufruir dele em nosso benefício. Nós sempre tivemos amparo, sempre tivemos proteção. Assim foi lá atrás com Moisés, depois tivemos com Jesus e depois com a doutrina espírita. E ainda dentro da doutrina espírita, essas ajudas, elas não cessam, elas não param. Tanto é assim que depois de Allan Kardec, nós tivemos aí Chico, Divaldo e tantos outros baluartes da doutrina espírita, conferindo a nós, né, instrumentos para que ele possa alavancar em nós essa inércia em relação ao nosso crescimento, que é o nosso desejo. E agora nós vamos começar a erradicar o nosso medo. Né? Agora nós vamos comer. São muitos. Vamos tirar todos eles. Então, como que nós vamos fazer para trabalharmos isso, né? Então nós vimos que o medo, ele é um instituto nocivo a todos nós. O medo é uma condição nata em todos nós, encarnados e desencarnados. Por quê? O medo está presente em todo o segmento da nossa estância, em todos os períodos da nossa estância, desde criança, adolescente, adulto e já velhos. O medo sempre fez parte da nossa história. Então, por que, se o medo tem essa raiz tão profunda em nós, por que esse medo ele pode ser erradicado? Às vezes, a gente não vai conseguir, nas próximas encarnações, erradicar esse medo. É possível. Joana de Ângelos afirma muitas vezes que nós precisamos de várias existências para superar algumas dificuldades dessa natureza. Mas isso não quer dizer que não possamos administrar o medo, que é diferente. Erradicar é eliminar, é tirar totalmente do cenário o medo. Outra coisa é você administrar o medo. No caso da diabetes, da pressão, você não consegue curar, né? Mas você consegue manter-se dentro de um equilíbrio que te proporciona ter uma estabilidade de saúde. Então, o que nós vamos procurar trabalhar em nós, muitas vezes, não vai ser a erradicação do medo, que de repente vai estar tão enraizado em nós que a gente não vai conseguir. Aí nós vamos ter que ter essa maturidade, essa capacidade de entendimento, para que a gente também não nos frustre, no sentido de buscar uma saída. E isso nós vamos ter que trabalhar bem em nós. Porque toda proposta que fazemos é no sentido de termos sucesso. E muitas vezes, ter sucesso não quer dizer exatamente a sua eliminação. Bom, já que trabalhamos isso, o primeiro passo para que a gente possa iniciar esse processo de transformação é, sem dúvida alguma, gratidão. Nós teríamos
alguma coisa hoje a agradecer? O que é gratidão para nós? O que representa a gratidão no início de uma jornada de transformação? Alguém poderia arriscar aí? A gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self. Não é isso? Devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, física, como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade, do seu projeto. Qual é a sua realidade? Qual o seu projeto? Aí vem a questão da individualidade, né? Por isso não tem como padronizar, não tem como ser um projeto único. Cada um de nós tem que buscar, dentro do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, o seu projeto que melhor se adapte a você. O máximo que nós podemos fazer é buscar nos instruirmos num projeto que possa servir de base, que possa servir de orientação, mas ele não tem como trabalhar todos os viés. Por quê? Se os medos são diferentes, e se os medos têm a sua intensidade diferente, os remédios a serem adotados também terão que ser diferentes. É uma questão real, é uma questão óbvia, né? Então, para qualquer transformação, para qualquer modificação, nós temos que começar a trabalhar pela gratidão. Agradecer o quê? Agradecer a quem? O que nós podemos agradecer? Bom, sem dúvida alguma, alguém nos permitiu estarmos aqui hoje. Alguém nos permitiu, ou alguma força nos permite estar aqui e nos permite reencarnar. Então, de início, só o fato de estarmos aqui já era o suficiente para tecermos comentários sobre a gratidão. E se hoje nós estamos aqui numa condição muito melhor do que muita mais milhões e milhões de pessoas lá fora, com outro entendimento, numa outra situação, é motivo também de gratidão. Se nós temos hoje propostas de mudança, é motivo também de gratidão. E sem falar o seguinte: a gratidão, filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e alegria tudo aquele que é contigo. Então, quando verdadeiramente a gente incorpora em nós o sentido da gratidão, nós estamos dando o primeiro passo para o nosso crescimento, a nossa evolução. Por isso que nós temos que não é só de boca para fora agradecer, não. Agradecer lá no fundo do coração por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por tudo que nós conquistamos, por tudo que nós vivemos. Se nós tivermos enraizado em nós essa concepção, com certeza, não tenho dúvida disso, que nós já conseguimos trilhar um caminho que vai nos levar ao nosso crescimento.
Então a gratidão é, sem dúvida alguma, o alicerce, a base, aquele instrumento inicial da nossa caminhada, da nossa projeção. Hoje está muito comum, né? Gratidão, 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 sempre ouvimos nas nossas mensagens, mas que essa gratidão realmente venha com profundidade e encontre o self já disponível a ser iluminado pela gratidão. Porque para que o self possa ser iluminado, é preciso que o ego vá para o porão, para a escuridão. Porque hoje, o que sobrepõe em nós é o ego. É a nossa personalidade do jeito que ela é, do jeito que nós somos. Com todas essas mazelas, com todos esses vícios, com toda também essa nobreza que cada um tem, é óbvio. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é exatamente buscar enaltecer aquilo que nós temos de bom, conservá-lo sim, mas refutar o que nós temos de ruim, que ainda se encontra incrustado no nosso ego, para que o self venha sobrepor, venha iluminar verdadeiramente o nosso caminho. Alguém queria falar mais uma coisa sobre a gratidão? Então, quando Joana de Ângeles fala que é o amadurecimento psicológico, dentro desse raciocínio lógico, nós vimos verdade nisso, como em tudo que ela fala, de uma maneira muito clara. Por quê? Se a gratidão é o começo, nós temos que iniciar dando esse primeiro passo, que é começar a trabalhar em nós a gratidão. E toda vez que nós agradecemos, nós estamos, de uma forma simples, entrando no processo de humildade, né? De reconhecimento, no processo onde a gente agradece pelo que nos é feito, pelo que nos proporcionou. A gratidão é o sentimento mais profundo, olha só, e significativo. Por quê? Não se limita apenas ao ato da recompensa atual. Entendeu? Não se limita muito mais do que isso. Né? Então, a gratidão é o sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Né? É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico para o início de mudanças sociais. Fora a paz do espírito que te traz. Né? Então, Joana de Ângeles trabalha esse texto aqui, né, de uma forma muito simples, de uma forma muito profunda, que faz nos entender a gratidão na nossa existência como sendo realmente uma alavanca, mas de difícil no momento de alcançá-la, porque nós ainda não temos a maturidade, a compreensão de ter essa grandiosidade em relação à gratidão. Não nos é dado ainda, pela nossa pequenez, entender a gratidão, pela nossa pouca fé, né? Ou pela nossa inexistência de fé, pela nossa incompreensão, pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia, e vai o rosário por aí afora. Então, Joana de Ângeles, ela fala que a começar a transformação, vamos começar pela gratidão. E vocês estão vendo que é dificuldade.
barreira. E o negócio não é fácil, né? Vamos erradicar o medo? A proposta dela é essa. Vamos erradicar o medo? Vamos! Então tá, vamos começar por mais fácil, pela gratidão. Porque isso não leva para nós. Você tem medo de barato? Oi? Isso não leva para nós. Eu acho isso interessante. As pessoas geralmente rezam pedindo para ser feito algum caso para fazer o feito. Esse cara não é Você está pedindo muita Seja agradecimento. feito o vosso vontade para ter no céu. Aí quando chega no final, pelo amor de Deus, É, não aí inverte, né? não estou aceitando a vontade. Aí Exatamente. eu não rezo, eu acho muito pesado. É correto, lógico. Não? Mas é pesado. Sim. Bom, gente, então aqui a gente vê perfeitamente como que a gratidão ela pode trabalhar a nosso favor. Como que a gratidão é, sem dúvida alguma, o alicerce. Aquilo que nós precisamos para dar início à nossa reforma íntima. Para dar início àquelas situações onde realmente nós precisamos erradicar de nós. Aqui, nós estamos trabalhando com medo, evidentemente, ela se restringe, não. Ela tem como indicador o medo, mas isso aí é para tudo que existe na nossa existência. Porque a gratidão, ela vai estar presente não só dentro das questões religiosas, em relação a Deus, em relação aos nossos anjos da guarda, como vai estar presente em relação aos nossos pais, a nossa família em si, aos nossos filhos, em relação aos nossos colegas de trabalho, em relação aos nossos empregadores, ou seja, aonde houver uma relação humana, a gratidão vai estar presente. E quando não houver uma relação espiritual, também, porque não existe nenhuma distinção da gratidão em relação ao mundo espiritual e ao mundo carnal. A exemplo da própria caridade. Quando nós trabalhamos a caridade, ela não se faz presente somente no mundo físico, não. A encarnação também está no plano espiritual. Quantos irmãos lá nós atendemos para serem encaminhados para que eles possam dar sequência ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento? E isso se faz através dos médiuns. Por quê? São nas reuniões mediúnicas de cura que esses irmãos do plano espiritual, através da emissão do ectoplasma, refaz todo o perispírito para que aqueles que desencarnaram com lesões no físico e no perispírito possam ser reparados para que eles possam dar continuidade à sua existência. Então, isso também é ser caridoso. Isso também é ter gratidão para que, com os médiuns, para aqueles que trabalham. Então a gente percebe que gratidão não é só do ser encarnado, não. É do ser desencarnado também. Então, quando existiu, ou quando Joana de Ângeles trouxe essa proposta dentro da psicologia espírita, do crescimento e desenvolvimento, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Porque ela sabia que não poderia ir por outro caminho que não fosse o da gratidão. Por isso que a gratidão vai estar sempre presente em todos os momentos da nossa existência.